A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos no podcast do canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo, né? Hoje vamos ouvir um testemunho extraordinário. Eu confesso aos irmãos que eu já ouvi vários tipos de testemunho de diversas formas, mas esse realmente é impressionante. Um homem que era escravo da bebida alcoólica, escravo dos vícios, das drogas, roqueiro, ou seja, tinha uma vida totalmente destruída. Mas a partir de uma noite, em uma chácara, em uma festa mundana, uma festa secular, coisas sobrenaturais aconteceram. E eu vou te dizer uma coisa: se você não acredita no mundo espiritual, hoje você vai acreditar. Nessa chácara aconteceu muitas coisas. Pessoas possessas por demônios começaram a comer gramas, outros começaram a ver demônios pulando de uma árvore para outra. Aconteceu muitas coisas, mas foi através dessa chácara que muitas pessoas, o episódio que aconteceu nessa chácara, muitas pessoas se converteram ao cristianismo e reconheceram que Jesus, ele é o Cristo para a glória de Deus. E hoje convidamos uma pessoa aqui, uma pessoa que estava nessa chácara para contar esse testemunho maravilhoso. Hoje essa pessoa ela é convertida, e não somente convertida, mas pastor, inclusive o meu pastor, Pastor Tiago. Muito obrigado, Pastor Tiago, por ter aceitado o convite. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, paz do Senhor Pastor André, Diácono Gabriel, a paz do Senhor a todos aí que vão ouvir, né, e ver esse vídeo. E é um prazer estar aqui com os irmãos e poder falar aí sobre esse acontecimento aí, que realmente mudou a minha vida e mudou a vida também daqueles que ouviram. Né? Porque, como o irmão já falou aí, muitas pessoas, só de ouvir, né, o que aconteceu ali, naquela chácara, naquele sítio, né, se converteram a Cristo. Né? Então, foi assim, algo grandioso que Deus fez. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Mas Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. E foi através disso aí, dessa forma, desse, como eu posso dizer, desse episódio aí, né, sobrenatural, que nós aí viemos a conhecer a Cristo e graças a Deus estamos aí até hoje, né, hoje como pastor, né, graças a Deus por isso, e estamos ali dirigindo a igreja, né, Assembleia de Deus da Missão, aqui na cidade de Ribeirão Preto, e é um prazer estar com os irmãos aqui hoje. Amém, Pastor Tiago, eu também o conheço já de uma longa data e conheço um pouquinho do testemunho, mas hoje eu estou aqui para ouvir um pouco do princípio dessa história, né? Que foi essa... Cada um tem uma história de conversão, não é verdade? Sim. Na verdade, todos chegam a Cristo de uma maneira, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas até chegar ele, todo mundo tem um testemunho. O Pastor Tiago não é diferente, homem é de uma índole que nós conhecemos, um pai de família excepcional, um grande pastor. Mas antes de chegar neste episódio da chácara, Pastor Tiago, para que você possa testemunhar e edificar a vida de muitos irmãos e também daqueles que ainda não encontraram o caminho da salvação em Cristo Jesus, eu gostaria que você falasse um pouquinho daquela vida regressa, né? Até que você vai, eu tenho certeza que você vai chegar ali no momento da chácara, né, onde houve todo esse mover sobrenatural, as manifestações demoníacas ali, né, onde você despertou, na verdade, para Cristo, foi aquele dia. Mas anteriormente, Pastor Tiago, como já o Diácono Gabriel já muito bem frisou, o senhor tinha uma vida bastante perturbada, né, era um adepto do rock, né? Sim. Então fala um pouquinho como que era ali, como começou a idade, ali, com que idade que foi, as influências que você teve, conta um pouquinho para nós. Sim. Na verdade eu tive, desde bem novo, né, desde bem pequeno, jovem, aproximadamente aí uns 12 anos mais ou menos, eu comecei a ter algumas experiências espirituais, né? Então eu tinha muita visão espiritual. E naquela ignorância, né, a família toda, nunca ninguém foi crente, nunca ninguém foi para a igreja, né? Então era algo que era quase rotina.
ter uma experiência espiritual, ver coisas sobrenaturais. Isso fez parte da minha adolescência, né? E isso daí foi só aumentando no decorrer da minha vida. E essas experiências que eu tive, muitas, e eu compartilhava com todo mundo. Eu vi isso, eu vi aquilo. Eram sonhos, visões? Explica um pouquinho. Não era sonho. Era acordado mesmo. Era visão que eu tinha. E, por exemplo, uma certa vez, a gente tava dormindo no quarto, assim, junto com a mãe e com o pai, né? E a minha irmã dormia comigo, né, a Carol. A gente dormia na mesma cama, né? Família humilde, não tinha... Somos gêmeos, né? Somos gêmeos. Isso aí. Inclusive, ela estava na chácara, né? Inclusive, ela estava na chácara. E a gente tava dormindo, né? E eu acordei de madrugada e eu vi uma pessoa. A aparência era de uma mulher, porque tinha o cabelo longo e uma veste comprida, e eu não vi os pés. O cabelo era bem branco e era uma luz bem forte assim no quarto. E essa mulher, essa pessoa, né, essa visão espiritual que eu tive, parecia uma mulher, ela estava sobre a minha mãe e meu pai. E ali eu fiquei com muito medo, né, daquela visão. Então essa foi uma, né, das várias experiências que eu tive no decorrer da minha vida toda, né? E como vocês falaram aí a questão do rock, né? Isso aí foi algo que muito cedo, né, aconteceu na minha vida. E a influência familiar, tinha um irmão que ouvia Guns N' Roses e tal, e foi através dele que eu comecei a ouvir, né? Só que eu, assim, vivi aquilo ali, peguei aquilo ali para mim. Aprofundou. Aí eu fui ser a pessoa, um roqueiro, literalmente. Como é que era o teu visual? Era... Conta um pouquinho. Era um pouco estranho. Assim, onde eu chegava às vezes, e no ônibus. Deixa eu contar uma vez no ônibus. Uma vez eu fui entrar no ônibus, né? E a hora que eu entrei no ônibus, o ônibus parou. O pessoal dentro do ônibus parou. Pra olhar. Porque as unhas da mão esquerda, eu pintava, né? De preto? Dessa vez estava vermelho. Eita. E era um vermelho tipo sangue, sabe? E o cabelo já era comprido, né? E tava com a bandana do Guns N' Roses, andava com os colar com as pontas, umas caveiras, né? Muita pulseira. A hora que eu entrei no ônibus foi até estranho, porque todo mundo parou e parece que ficou olhando assim meio que assustado, né? Com medo. Com medo. Até um amigo que trabalhou agora recentemente comigo, lá na empresa, ele testemunhou, porque ele é um pouco mais novo que eu, né? E ele falou que ele tinha medo de mim. Olha. Na verdade, eu era amigo do pai dele, né? E quando eu ia na casa dele, ele falou: você chegava lá em casa, rapaz, eu tinha medo de você. Ele era mais novo. Ele era um pouco mais novo, né? Eu era amigo do pai dele, e ele era um pouco menor, e coincidiu dele trabalhar comigo agora, um ano agora. Ele ficou um pouco mais de um ano com a gente, e aí ele me contou. Não, quando você chegava lá em casa, eu dava um jeito de sair, porque eu tinha medo de você. Meu Deus. Então a aparência era algo terrível. Aquele cabelão comprido, né? Coisa de roqueiro. Piercings na sobrancelha, no nariz, na língua, as orelhas, né? Cheio de brinco. E sempre roupa preta. Sim. E tinha que ser camisa do Guns N' Roses, né? Porque eu não era muito chegado em imagens, mas eu entendo hoje que aquilo ali era a minha idolatria. Sim. Sabe? Eu tinha o rock como algo que eu idolatrava, né? Conhecia as bandas. Conhecia tudo, né? De nome, de saber idade, data de nascimento. E quando se falava de Guns N' Roses, Axl Rose, né, o vocalista, eu sabia a data de nascimento. Sabe, eu sabia o nome dele mesmo, né? Que Axl Rose é o nome artístico. Então, virei um roqueiro, sabe? Sim. Começou ali com uma música ou outra que meu irmão punha para ouvir, e depois eu superei ele. E a gente sabe, né, pastor Tiago, e o Diácono Gabriel fica à vontade também, né, para as perguntas, que são portas que se abrem para outras coisas, né? Como, por exemplo, bom, eu pelo menos nunca vi um roqueiro que não bebe, que não fuma.
que vai à igreja. Sim. Você conhece algum já? Não conheço. Então fala um pouquinho Se aí. for, é falso, né? É um falso roqueiro, né? Então explica um pouquinho dessa porta que se abre, que a gente sabe que são as portas do mundo e que levam a outros abismos, né? Realmente, hoje, né? Hoje, com uma visão espiritual, né? A gente vê que a música ela tem um poder de influenciar. Né? Se você ouvir uma música que fala de matar, que fala de roubar, facilmente você vai fazer isso. Sim. E o rock, tem aquela frase do rock, né? Sexo, drogas e rock and roll. E eu tomei essa frase, né? Literalmente para minha vida. Então, com a entrada do rock, a bebida veio, né? Quantos anos mais ou menos você tinha? Uns 12 anos, comecei a ouvir rock e já a bebida já fazia parte, né? Escondia da mãe, juntava com os amigos e tal, e bebia. E isso daí só foi piorando, né? A ponto de depois, já casado e tal, era algo que até minha esposa tinha um conflito, né? Porque a segunda-feira eu estava tomando, estava bebendo e gostava muito de cachaça, né? Inclusive eu envelhecia cachaça em casa, tinha muitas garrafas e tal, né? Mas graças a Deus hoje em Cristo a gente entende, né? Como a Bíblia diz, né, pastor André? Os beberrões não herdarão o reino de Deus, né? Isso é muito claro na Bíblia, né? Isso é uma obra da carne e não para por aí. A bebida é só o primeiro passo. A Bíblia diz o quê? Um abismo traz outro abismo. Sim. E da bebida, rapidamente eu passei para o cigarro, né? E geralmente aí, no meu caso, né, foi o cigarro de sabor. Experimenta esse aqui, é gostoso. Sabe por quê? O diabo ele não vai aparecer com um chifrão na cabeça, Não. com um tridente na mão, com os dentão. Ele vai aparecer bonitinho. Sim. Então o cigarro apareceu para mim bonitinho. Esse aqui é de chocolate, esse aqui é de menta, sabe? E eu fui nessa onda e infelizmente eu fiquei viciado. São os enganos. A minha esposa, você tá viciado. Eu falava, não, eu paro a hora que eu quiser. E na verdade isso é uma mentira muito grande. Essa frase, eu paro a hora que eu quiser, é uma mentira, né? E do cigarro, automaticamente, maconha. Porque quem ouve rock, facilmente ele vai cair no mundo das drogas. É muito difícil você conhecer uma pessoa que ouve esse tipo de música que não se droga. Muito difícil. A música prega isso, né? É isso que eu ia falar. A música ela prega isso, né? Ela estimula, né? Sim. Ela te estimula a fazer a ter esse tipo de vida, né? Aquela vida desregrada, sem limite, né? O rock ele prega isso. Querendo ou não, aquela rebeldia. Eu era muito rebelde, não obedecia a ninguém, respeitava minha mãe, meu pai, mas era totalmente... Você acha que há espíritos que trabalham por trás desse tipo de música? Eu acredito que sim. Eu acredito que existe uma influência maligna, né? Tanto que em toda a minha vida, né, eu tive muitas, se a gente fosse contar aqui cada experiência que eu tive de visões espirituais, né, como eu contei essa que eu vi lá no quarto, a gente precisaria de 3, 4 podcasts só para contar isso. Perfeito. Porque foram muitas, isso aqui não é exagero. Né, quem me conhece sabe que eu sempre contei, nunca guardei isso aí para mim, né, mas eu acredito que sim. Bom, como eu estava dizendo, né, a respeito da influência da música, né, na questão da bebida, o cigarro, das drogas, sempre começa com a maconha, né? Sempre começa. Que eles chamam hoje de droga recreativa, né? Eu fico pensando que eu caí nesse engano também, não é o meu testemunho Dando uma hoje. maquiada, né? Mas o que é recreativo? Recreação é ir no cinema com a família, tudo, mas usar droga é recreação? Mas por favor, pastor. Não é. Começa com esse engano, né? Droga recreativa. Não, maconha é normal, isso aí não faz nem mal, né? E usa uma balinha, vê até jacaré, fica em coma e recreativo, né? Mas aconteceu um fato engraçado falando da maconha, porque uma vez eu entrei no banheiro alucinado, né? E tomando banho,
E já tomei banho, vou sair do banheiro. Sim. Não, ainda não tomei. Nossa. Sabe, entrei numa paranoia tomando banho. Sim. Sabe? Mas isso com o quê? Com a maconha. Olha aí. Porque tem gente hoje, né? Porque hoje tá banalizado esse negócio aí de droga, tá falando até de liberar, isso é um erro muito grave, né? Vai destruir a sociedade, né? Pastor Tiago, e muitas pessoas falam que não prejudica, né? Aí eu, assim, contando um pouco da minha vida também, eu era viciado em maconha também. Eu lembro que no dia que eu fumei, eu entrei no banheiro, saí e eu fiquei pensando, será que eu tomei banho? E eu fui lembrar quando eu coloquei a mão na cabeça que estava molhado. Então, isso aí aconteceu, porque não adianta. É o efeito destrutivo dos neurônios, que já é comprovado que a maconha traz a destruição dos neurônios. Sim, e a pessoa não consegue estudar, né? Não consegue ter uma vida bem-sucedida. Não adianta. Vários problemas de saúde e o pior de tudo, não vai parar aí. Sim. Maconha vai ser só o primeiro passo para as drogas mais pesadas. Né? Não que ela não seja pesada, mas geralmente é o primeiro passo. Né? E depois a gente entrou na questão de lança-perfume, que eu usei muito, mas muito mesmo. Era tipo moda, né? Naquela época. E depois experimentei o tal do doce, né? Da bala. Aquele que te deixa assim, ligado, né? 24 horas e tal. E tudo isso, uma influência muito grande eu tive através do rock. É importante frisar, né, Pastor Tiago, para muitos jovens que nos ouvem aí, que é um abismo que leva a outro abismo, e no efeito dessas drogas, né, como o doce aí, a balinha, que eu tive a infelicidade de experimentar também, leva a pessoa, abre portas, estamos falando aqui de influência, né, o tempo todo nesse podcast, abre portas, né, para que as pessoas que estão no efeito dessas drogas pratiquem coisas que em sã consciência elas não fariam. Não faria. Andar com carro em alta velocidade, praticar um assalto, arrumar briga, confusão, não é verdade? Se você tiver alguma experiência nesse sentido, você me... A minha mulher ficava muito brava, né? Minha esposa, Jennifer. Porque eu tinha mania de querer tirar a roupa na rua. Isso quando daí estava sobre o... sobre o efeito de álcool e droga e tal. Então, olha só para você ver, você perde a noção das coisas. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de dançar. Mas quando eu estava sob efeito de droga, dançava até de forma que trazia ao ridículo, né? E é isso que a droga faz. É isso que o álcool faz. Que se arrumam também, as brigas, né? Eu era... Muitas vezes eu briguei alcoolizado. Né? Então, realmente, se eu posso dar um conselho aqui para os jovens hoje, né? Para qualquer faixa etária de idade, porque às vezes a pessoa conhece isso já numa certa idade, né? Mas principalmente aos jovens, né? Que não, é só um copo de bebida, não, é só um baseado. Isso é mentira. Aliás, eu conheci um senhor ao qual eu trabalhei com ele em um restaurante, eu era ajudante dos garçons, e ele começou a ficar viciado em cocaína aos 49 para 50 anos. Olha isso. Experimentou lá com um rapaz, depois ele não conseguia trabalhar, ele trazia cocaína, ia lá se trocar, colocar roupa para trabalhar, ele usava. E a vida dele foi só decaindo, separou e por aí foi. Infelizmente é isso aí que acontece. Não tem idade, né? Não tem idade, né? Então por isso todo cuidado é pouco. É só um cigarro. Começa com um cigarro. Sim. Entendeu? E o negócio vai tomando proporções que a hora que você vê, você está dentro de uma prisão, né? Porque isso é uma prisão. A gente fala, eu paro a hora que eu quiser. Não para. Isso é mentira do diabo, entendeu? E você fica aprisionado naquilo ali. E graças a Deus eu só fui liberto quando eu encontrei a Cristo, né? Somente quando eu encontrei a Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Automaticamente, sendo usuário de drogas, em um momento da minha vida, também chegou uma possibilidade de poder até mesmo contribuir com o tráfico de drogas, né? Você trabalhou no tráfico? Exatamente. E ganhava? Aquela questão de dinheiro mais fácil, né? Sempre trabalhei, sempre tive meu trabalho, né? Mas aí surgiu a oportunidade de trabalhar,
se é assim que eu posso dizer, oportunidade, né? E trabalhei assim algum tempo. O meu papel era buscar, guardar e depois levar, né? Entregar, né? E isso daí, por muitas vezes, eu participei disso. Correu um sério risco de ser preso, hein? Um risco muito grande e com a droga guardada dentro de casa. Nunca foi preso? Nunca fui preso, graças a Deus. Né? Graças Então a gente vê que Deus tinha um propósito ali, né? Na nossa vida, e eu acredito que Deus Você buscava a quem droga, guardou. armazenava e distribuía. Exatamente. Um trabalho Depois bem... eu entregava, né? Num determinado lugar e dali saía a distribuição. E muitas vezes eu participei disso. Tem até uma questão que quando eu me converti, né? Eu parei, lógico, obviamente eu parei. E eu passei por um momento difícil financeiro. E o trabalho que eu fazia, eles me pagavam na época R$300. Na época era dinheiro. Há quantos anos atrás? Há 10 anos atrás. Mais ou menos tempo da sua conversão. Mas aí o que acontece? Quando eu me converto, porque o diabo não está feliz com a conversão de ninguém. Não. Ele vai sempre preparar uma situação para fazer você voltar atrás. Sim. E aquele mesmo serviço, aquele mesmo trabalho que eu fazia, né? Que eu ganhava R$300, a pessoa falou, não, agora eu vou te pagar R$5.000. Rapaz. Mais do que triplicou. Ali foi no momento que você se converteu? Exatamente. Veio essa oferta. Veio essa proposta aí. Rapaz. E graças a Deus eu já estava decidido na minha vida a parar com todas essas coisas aí que eu praticava, né? Porque havia entregado minha vida a Cristo, né? Sim. E já tinha decidido isso para minha vida. Então eu neguei aquela proposta e graças a Deus estamos aí até hoje servindo a Deus. Glória a Deus. Pastor Tiago, não é fácil, né? A droga realmente ela escraviza a pessoa. Escraviza. E o senhor falou que deixar todas essas coisas foi realmente porque tomou uma decisão de aceitar a Cristo. Sim. E assim como o senhor, tem muitas pessoas, acredito eu, que está nos ouvindo, né? Que está desse jeito, escravizado. Qual que é a mensagem que o senhor passa para essas pessoas que está escravizado, que tem vontade de se libertar, mas muitas vezes o fardo, o peso atrapalha? Sim. Realmente, sozinho, é quase impossível. Algumas vezes eu tentei parar. Sim. Algumas vezes eu falei, não, eu vou... E toda vez que eu tentava parar, questão de uma semana. Sim, já estava. Questão de pouco tempo, e aí eu voltava pior. Sim. Voltava pior ainda. Sim. Então eu tentei parar algumas vezes. E realmente, eu só fui parar depois que eu tive um encontro com Jesus. Glória a Deus. Que realmente eu acredito que lá naquele sítio, naquela chácara, naquele momento, foi o momento onde eu tive ali uma experiência espiritual que durou horas. Pastor Tiago, aproveitando que você já vai entrar no tema central desse podcast, que foi a experiência sobrenatural, não é isso, Tiago? Podemos entrar já, né? A gente quis entender um pouquinho como foi a sua trajetória de vida, já que hoje, conhecendo o senhor e sabendo que o senhor é um grande homem de Deus, né? O propósito desse podcast é o mover sobrenatural que aconteceu no dia da sua conversão, Sim. né? E é interessante para quem nos ouve que, como o senhor falou, né, através da pergunta do diácono Gabriel, né, como é que faz para se libertar e tal? O encontro do senhor com Cristo não foi nem numa igreja, foi numa chácara. Foi. Não estou dizendo que nós não precisamos de igreja, eu também sou pastor e precisamos de uma boa igreja onde tem bons pastores, excelentes missionárias, porque ainda tem homens e mulheres de Deus, não me entendam mal. Sim. Mas de fato o que a pessoa precisa é ter um encontro com Cristo. Exatamente. Comece a orar na tua casa. Quando eu faço trabalho nas ruas aí na madrugada, eu falo, aí onde você está, na madrugada, dobre o seu joelho e você vai ter um encontro com Cristo. Sim. Mas começa a contar para nós como que foi, parece que era uma rave, uma festa, né? Esmiuça para nós esse mover sobrenatural que culminou na sua conversão naquela chácara. Muito forte. Não era bem uma rave, né? Era... Na verdade, ali, aquele sítio, ele era como se fosse um point, né? Onde a gente reunia ali os amigos, né? Também família. E a gente se reunia ali e, literalmente, não adianta a gente falar que não.
A gente se reunia ali pra beber. E se drogar? E se drogar. Tinha drogas lá? Droga é a hora que mais tinha. Bebida e tal. Então a gente se reunia ali e bebida à vontade. A noite toda. Pastor, geralmente era o final de semana inteiro todo. E a gente ia na sábado sexta e domingo, né? A gente já ia combinando, né? Então chegava sexta à noite, a gente ia e só ia embora no domingo. Muitas vezes a gente se reuniu nesse lugar aí para isso. O engraçado é que desse dia eu não queria ir. Eu não queria ir. Eu não tinha dinheiro para ir, tava meio durão, né? Mas é interessante, né? Você sempre tem alguém que... Né? E a gente tem aquela... Eu vejo os meninos lá na empresa, às vezes, um dá um cigarro pro outro, eu falo, ó, ele não é teu amigo. Ele tá te dando um cigarro, né? Se fosse realmente teu amigo, ele não te daria isso, porque o cigarro te faz mal. Sim. Né? Se ele fosse teu amigo, ele não te daria um copo de cachaça. Ele te daria uma Bíblia. Né? Porque ele quer o teu bem, né? É verdade. Mas esse dia eu não queria ir, tava meio assim, sem dinheiro e tal. Mas aí os amigos, né? Não, vamos lá que a sua parte a gente faz. Quando falta um arroz e um feijão, não, né? Aí a gente foi para esse sítio aí, como de costume, né? Eu só não queria ir porque eu não tinha o dinheiro. Mas tava doido para ir, na verdade. Era uma época de carnaval, como roqueiro, né? Não gosta de carnaval. Sim. Né? Então era um refúgio. Então a gente ia para lá. E lá era som e droga à vontade. E sabe quando você percebe que não tá legal o negócio? Desde o começo o senhor já viu que o ambiente não tava... Tava me sentindo bem, eu não sei. Tava estranho esse dia. Porque sempre foi muita festa, alegria. Então esse dia tava meio esquisito. Sim. Sabe, o pessoal tava meio xoxo, né? Como se diz. Mas a gente bebendo do mesmo jeito, e droga e tal. E o negócio começou a ficar esquisito quando uma das pessoas manifestou um demônio. Essa pessoa estava num quarto lá, né, na casa, e eu fui chamado. A minha irmã veio correndo e me chamou, e corre aqui. E a hora que eu entrei nesse quarto, essa pessoa estava possessa, né, por um espírito maligno. E essa pessoa fazia coisas, né, rolava na cama, era uma cena muito estranha. E algo interessante que... Parece que era o senhor da chácara, o dono da chácara? Ele não era o dono. Ele era o caseiro lá, tipo, né? assim, ele era o caseiro, ele morava lá. Arrendado para ele. Ele né? era arrendado, ele trabalhava ali. E a hora que eu entrei no quarto, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu tinha bebido, né, e usado algumas drogas. Mas eu senti como se aquele negócio sugasse de mim aquela bebida, sabe? Naquele momento o senhor ficou são. A hora que eu entrei no quarto, sabe? Como a gente diz, fiquei de cara, né? Fiquei são. Foi uma sensação muito estranha, um calafrio que eu senti de baixo para cima. Sim. Dos pés à cabeça, assim. E aquele homem veio, todo se contorcendo pro meu lado. A minha mãe estava no quarto, a esposa dele, a minha irmã e eu. E a minha reação foi ir pra cima dele. Eu fiz alguns anos aí de academia, né? E eu imobilizei ele. Jiu-jitsu também, né? Fiz judô e fiz jiu-jitsu. E imobilizei ele, porque não tem noção. Não né? entendi Eu não que conhecia, um demônio, né? não entendia, eu nem conhecia, não sabia o que era evangelho. Como eu estava dizendo, né? A hora que eu entrei no quarto, que eu vi aquela cena, né? E ele vindo, a atitude foi pular para cima, foi ir para cima dele, né? Tentar parar ele de alguma forma. Eu sabia o que estava acontecendo ali, sabia que era uma possessão maligna, mas por não ter entendimento nenhum, né? Eu tentei segurar. Aí mobilizei ele lá, dei uma chave de braço nele, né? E a minha mãe, não faça isso não, você vai machucar ele, né? Porque realmente não era ele, né? Sim. Era um espírito maligno, né, operando ali. Correto. E eu soltei e ele começava a dar umas risadas, sabe? Umas gargalhadas. E ele se contorcia muito. E a gente ficou ali um tempo ali. E eu me lembro que quando entrou a nora dele,
sabe? Nesse quarto. De repente, do nada ela apareceu lá. Inclusive a porta estava fechada. Ela abre a porta e entra, né? Eu não tinha conhecimento se ela ia na igreja ou não, mas eu lembro que ela entrou no quarto e ela abraçou ele. E quando ela abraçou ele, ela falou assim: eu sou serva do Senhor Jesus. O homem caiu pro chão. Eita glória. Aí ele caiu no chão, eu peguei ele no colo, parecia que ele tinha tomado um banho, uma ducha, ele estava inteiro molhado, né? Aí eu pus ele na cama, aí eu falei, bom, agora eu acho que acabou, né? Era só o começo, né? E a hora que eu fui sair do quarto, assim, meio desnorteado, todo mundo que estava na festa resolveu ir para esse quarto. E eu insisti para que não entrasse, que já tinha parado e tal. E, por curiosidade, o que tinha acontecido, entraram. Só que eles entraram, eu saí. E lá tinha 2 casas, né? Essa é a casa onde eles ficavam, a família, né? E onde a gente ficava, tinha outra casa que, na verdade, eram vários quartos. Aí eu fui lá, com muito medo. Chamei minha esposa e minha sobrinha, que inclusive hoje louva na igreja, graças a Deus, né? A Ingrid. Voltou, né? Voltou, graças a Deus. E falei, vamos rezar. Né? Que eu não sabia. Não sabia orar, né? Nunca. E a gente não conseguia. E não conseguia, gaguejava, e a voz não saía. Foi quando eu ouvi a minha irmã me gritando: Tiago, corre aqui, que é a Carol. E aí eu saí, desesperado. A hora que eu saio da casa, a Carol estava no meio do quintal e ela só falava: o Eric. Aí logo eu imaginei que o Eric estava endemoniado, que estava passando ali pela mesma coisa que o rapaz lá passou. E a hora que eu vi o Eric, o olho do Eric se revirava, meu Deus, sabe? E ele estava muito estranho. E começou a falar umas coisas estranhas. Se revirava como? A bola do olho dele mexia. Não é bola do olho, né? Tem um nome, né? Que eu não me lembro agora. Chama de menina. Menina dos olhos, né? Ela virava. Essa bola ela não branca. Ficava parada. Ela virava. Ela virava, né? E eu me lembro quando É o seu irmão de sangue, você viu ali que era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Por todas as experiências que eu tinha tido sobrenatural, eu vi que aquilo não estava normal. Né? E quando eu me aproximei dele, eu senti uma coisa assim, sabe? Certo. Ruim. E eu parei perto dele e ele falou: fica aqui do meu lado. Você é um anjo de luz. Eu falei: ué, mas que negócio que é esse? Só que eu não conseguia sair do lado dele. Não conseguia. Não conseguia. Por mais tentou? Tentei. Não consigo. Mas ele começou a fazer uma separação das pessoas. Então algumas pessoas começaram a ficar do lado dele e outras pessoas ficavam na nossa frente. E era ele quem falava isso. Fica aqui, faz isso, faz aquilo. E a gente ficou do lado dele. E tinha algumas pessoas que passavam pela gente, eu não vi o rosto. Eu sabia quem era a pessoa certinha, só que o rosto não tinha. Era uma mancha preta assim no rosto. Né? Tinha uma moça lá. Isso que hora que era da noite, mais ou menos? Isso daí era uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Começou lá no quarto por volta de uma meia-noite. Né? Isso foi se estendendo. Meia-noite e meia, isso aí foi se estendendo durante a madrugada toda. Né? E essa moça, o rosto dela não tinha nariz e nem boca. Tinha 2 olhos bem grandes assim no rosto dela. Eu sabia quem era ela, mas não vi o rosto dela. Sim. Era 2 olhos bem grandes. E ela ciscava assim no chão como se fosse um bicho, uma galinha. Possessa, né? Por demônio. Possessa. E a gente sem entendimento nenhum e falando coisa com coisa, porque eu falava... Só que eu teve uma coisa interessante. Alguns não perderam a consciência. A gente fazia coisas que a gente sabia que não era... Até para quem está nos ouvindo, entender que não era ali efeito de álcool, de droga, apesar de vocês terem ingerido. O objetivo desse podcast é mostrar
como o senhor estava ali também e tinha uma certa consciência Sim. de que de fato era algo sobrenatural e demoníaco que estava ocorrendo ali, né? Até porque, pastor André, nem todos que estavam ali usavam droga e bebiam. Por exemplo, a minha mãe não bebia, minha mãe não usava droga. Outras pessoas que estavam ali, nesse evento aí, não beberam, não se drogaram. E foi uma reação em cadeia, assim, que foi que muitos foram ficando endemoniados ali. Cerca de 14 pessoas, eu fiz questão para relembrar, né? Porque são 10 anos, né? Vão fazer 10 anos em março do ano que vem. Sim. E 14 pessoas. Algumas já estavam dormindo e tal, nem viram, né? As crianças. E por volta de 14 pessoas. Umas eu não vi o rosto, outras eu vi igual essa moça, né? Eu via 2 olhos grandes, né? Que imitavam uma galinha, ciscava assim na terra. Outras pessoas ficavam girando e não parava, sabe? Girando, em círculo, assim. Teve um amigo nosso lá, eu não vou citar nomes, né? Para não expor ninguém. Ele se isolou. Ele foi para um lugar bem escuro lá do sítio, sentou lá naquele canto, esse daí ficou lá. Ele não falava, ele não fazia nada. Ele se encolheu lá no canto e lá ele ficou, sabe? Teve um outro amigo nosso que literalmente deitou no chão e ele mordia na grama, como se fosse um cavalo, um animal. Ele mordia no chão. Ele ia mordendo no chão, comendo a grama, sabe? E foi essa situação a noite toda. Enquanto isso acontecia, a gente falava coisas, andava para lá, fazia gestos. Eu olhava para cima, e lá tem muita árvore, né? O senhor conheceu lá o lugar, né? E lá tem muita árvore. Eu via como se fosse uma nuvem de espíritos, né? Demônios. Era como se fosse, era muito. Se movendo. Eles não paravam. E quando eles iam para o rumo da árvore, os galhos quebravam. Rapaz. Caíam folhas, caíam galhos, fazia barulho dos galhos quebrando. E a gente sem entender nada naquela situação. Sim. Algumas pessoas querendo correr para fora e assustadas. Acredito que não assustada, mas movida por espíritos malignos. Sim. Porque esse sítio ele é bem próximo da Anhanguera. Sim. Vai correr para onde? Vai correr para onde? Sabe? E foi essa guerra, sabe? Essa luta aí a noite toda. A noite toda. Esses demônios, essa nuvem de demônios por cima, a gente falando coisa com coisa. E um fato muito triste, que teve uma hora que um deles, né, um dos meus amigos ali, subiu em cima de uma mesa. E ele, possesso por demônios ali, inclusive ele falou, eu sou o preto velho, né? Ele deu esse nome lá. Sim. E ele olhou para um dos amigos lá e falou assim, você fez muita mãe chorar. Eu me lembro como se fosse hoje. Olha aí. Um dia eu vou fazer a tua mãe chorar. Eita. Realmente, depois de muitos anos, né? Infelizmente, esse amigo nosso, ele morreu de forma trágica, né? Porque ele foi assassinado. Né? E realmente a mãe dele chorou muito. E eu me lembro que no dia da minha conversão, tipo, que eu aceitei Jesus mesmo, num culto na varanda, esse amigo meu estava do meu lado, quando eu aceitei Jesus. E infelizmente ele não teve a mesma decisão que eu tive. Ele recuou ao convite. E aquela palavra maligna se concretizou na vida dele porque ele não aceitou Jesus naquele momento, né? Porque de fato o Senhor Jesus, ele dá oportunidade a todos. Exatamente. Por isso que em João 3,16 o Senhor diz que ele amou o mundo. Amou o mundo, né? Maneira. A oportunidade é dada a todos. A todos, com certeza. O Senhor sempre apresenta oportunidades. A gente poderia dizer que esse evento que ocorreu ali, que de certa forma foi maligno, né, demoníaco, foi uma porta para a sua conversão também, né? Ali você ainda roqueiro e tal. Mas termina o desfecho dessa... Eu acredito que ali foi uma permissão de Deus, ainda que tudo que estava ali era maligno,
foi uma permissão de Deus para abrir os nossos olhos. Para a gente entender que o caminho que a gente estava trilhando era aquilo ali que a gente ia ter para a nossa vida. Sim. Né? E o desfecho disso só quando o sol raiou. Sabe? Foi a noite toda. Foi a noite toda. Foi a noite toda. Ô, pastor Tiago, rapidinho, antes de passar para a próxima etapa, eu queria saber o seguinte, ou melhor, queria fazer uma pergunta para o senhor, Sim. já para o senhor responder aí para a gente. Tem muitas pessoas que não acreditam no mundo espiritual, né? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E as pessoas elas têm que entender, né, pastor André, que da mesma forma que existe o bem, também existe o mal. Com certeza. E que Satanás ele influencia, ele realmente pode incorporar em uma pessoa que não faz a vontade de Deus. E eu gostaria que o senhor falasse para essas pessoas, em cima desse acontecimento espiritual, que o mundo espiritual ele existe, não é isso? Com certeza o mundo espiritual existe, né? E tanto que isso daí culminou para a minha conversão. Mas toda a minha vida, como eu disse aqui, eu tive momentos de visões espirituais. Sim. Né? Alguma experiência, de certa forma, né? No decorrer da minha vida toda. Até chegar nessa daí que foi a mais, né, forte, vamos dizer assim, porque durou horas, né? Mas é fato, a Bíblia fala que o espírito maligno saindo do homem, não é? Ele anda por lugares áridos, buscando descanso. E não encontrando, ele volta para sua casa. Sim. Não é verdade? E ele encontra aquela casa vazia. Mas hoje nós estamos cheios do Espírito Santo. Glória né? a Deus. Porque nós cremos que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Mas quando esse espírito maligno, ele volta e acha a casa vazia, né? A Bíblia diz que ele traz consigo mais 7 demônios. E o estado daquele homem é pior, né? Então, o problema é o quê? É a falta de conhecimento sobre isso. Sim. Né? Não se fala muito sobre essa questão espiritual. O pastor Carlos até deu um ensino esses dias, né? A respeito de guerra espiritual. Sim. Isso é algo real e que existe. Sim. Né? Ele pregou Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadara, né? O endemoniado de Gadara. É muito sério, porque ali eu vejo duas coisas muito importantes, né? Uma é que aquele homem cujo texto, né, bíblico diz que ele tinha uma legião, que são muitos demônios, sim, né? É uma referência à quantidade de soldados. Soldados romanos, né? Tinha, então, 6.000 soldados. 6.000 soldados. Mas ele encontrou forças para vir adorar o Senhor Jesus. Então, num dado momento era ele, mas logo em seguida já eram os demônios falando, que inclusive os demônios exato, dizem: o que viestes fazer, filho do Altíssimo? Viestes aqui a nos atormentar? Ali já são os demônios falando através da vida do homem. Sim. Né? Interessante o senhor falar isso, porque na hora que eu entrei no quarto, eu me lembrei. Na hora que eu entrei no quarto, que eu segurava ele, tinha hora que eu ouvia a voz dele. E ele falava: Tiago, me ajuda. Olha aí. Eu me lembrei agora. O senhor falando desse texto, eu me lembrei. E de repente ele já começava, a voz dele alterava e ele começava a gritar e rir, sabe? Uma força maligna. Então, tinha hora que era ele falando e pedindo socorro e pedindo ajuda, né? E tinha hora que o demônio, então, né, se manifestava ali. Bom, como eu estava aí dizendo, né, a questão do sítio lá e tal, foi algo realmente que durou, né, muitas horas. E como eu estava dizendo, só terminou com o nascer do sol, né? E eu via os raios solares vindo e aquela nuvem de demônios, né? Elas eram dissipadas pelo raio do sol, sabe? Pela luz. E aí foi sumindo. E aí foi acabando, aqueles demônios foi acabando, até que o dia clareou de vez. E eu me lembro como se fosse hoje, que quando o dia clareou, eu não aguentava mais ficar em pé. Porque foi isso aí a noite toda, a gente andando para lá e para cá e falando coisas, né, que a gente sabia que não era nós. E na hora que realmente clareou o dia, que aqueles espíritos sumiram, eu me lembro que eu bem cansado, eu sentei no chão, e a minha irmã estava do meu lado, né, a Carol,
E de repente, aquela frase veio e eu falei, Carol, a partir de hoje, Carol, eu não fumo mais, eu não uso mais droga, eu não bebo mais e eu vou na igreja. Glória a Deus. Né? Vou procurar uma igreja. Engraçado que eu jogava pedra na igreja. Eu jogava bomba na igreja, Gabriel. Meu Deus. Passava um crente na rua, eu falava, aí vai mais um malandro cansado. Meu né? Deus. E naquele exato momento eu falei, eu vou para a igreja. Né? Então eu acredito que tudo aquilo que aconteceu naquela noite lá no sítio, né, foi o agir de Deus. Né? Amém. E ficamos ali perplexos por tudo que aconteceu, por aquela situação espiritual, mas eu dou graças a Deus porque foi através dessa situação espiritual, né, foi a forma que Deus achou, pastor André, porque Deus ele nos chama, isso é um fato. Sim. É que às vezes a gente não quer, né, dar ouvidos. não dá ouvido. Mas realmente eu disse essa frase naquele momento, né, eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não me drogo mais e eu vou para a igreja. E de fato isso aconteceu? E de fato isso aí aconteceu. A partir dali você não usou mais drogas? A partir daquele momento que eu liberei essa frase, crendo eu que já era o agir do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Sim. o Espírito Santo, né, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Então eu já entendo que a partir daquele momento o Espírito Santo já estava agindo na minha vida através daquela situação difícil que eu passei. É a obra regeneradora. Regeneradora, né? E por conhecer, né, a minha irmã, a minha família conhecia a Rosângela, né? A missionária Rosângela, que foi a minha mãe na fé. Né? A minha também. A do Gabriel também. Mulher de Deus. Deus abençoe, missionária Rosângela, se você estiver ouvindo e vendo esse vídeo, que Deus abençoe. A gente vai mandar para ela. Com certeza aí foi uma mulher aí usada por Deus na minha vida, né? E minha irmã convidou ela para eles fazerem um culto, né? Na varanda da casa dela. E ela foi, né? O esposo dela, né? O pastor Sidney. E ali fizeram um culto. Né? Todas as pessoas que estavam lá no sítio participaram desse culto. Infelizmente, nem todas aceitaram Jesus. É assim. Mas algumas aceitaram Jesus. E outras pessoas que ouviram, né, tudo que aconteceu lá no sítio, aceitaram Jesus também. Nesse dia, eu me lembro, 10 pessoas aceitaram a Cristo. Né? Que benção. Graças a Deus por isso. Isso daí foi em março, né, de 2015. Então, em março agora de 2025, vão fazer 10 anos. Graças a Deus que eu tive realmente um encontro com Jesus, né? E aquilo que acontece, né? Lá em João, né? Onde Jesus vai para as bodas ali, né? Em Caná da Galileia, e ele transforma, né? E eu gosto muito desse texto, eu me simpatizo com ele, porque Jesus ele transformou a água em vinho, né? E o que é transformar água em vinho? É uma mudança brusca, né? Então, num dado momento, alguém olhou para mim e falou: Tiago, você mudou da água para o vinho. Glória a Deus. Então, é esse o milagre que Jesus fez na minha vida, na sua demais. E na sua vida, e que Jesus quer fazer na vida de todos aqueles, né, que estão escravizados aí na droga, na bebida, na prostituição, no pecado. Jesus quer transformar, né, as e hoje uma boa vidas. Parte da sua família serve a Deus, né? A partir daquele momento. Uma boa parte da minha família. Meus irmãos, todos, acho que só um que não está indo na igreja, está meio balançando. Falta alguns, mas uma boa parte. Né? Mas uma boa parte, graças a Deus. A maioria congrega ali com a gente. E foi a partir desse evento, né? E foi a partir desse evento que impactou não só a minha casa, mas como o bairro todo, né? Todo o bairro ali foi impactado por essa história, né? Por esse testemunho. Até porque a sua família era uma família bem trabalhosa no bairro, não é isso? A gente dava um pouquinho de trabalho. Era muito briguento, né? Família grande, muitos homens, gostava de arma, era envolvido no tráfico, né? Quando viram a glória de Deus na transformação. Realmente foi um milagre, glória né? a Deus. O que aconteceu na nossa vida. E é esse milagre que Jesus tem para oferecer, né? Essa transformação, essa mudança de vida.
eu deixar, pastor André, o senhor que já foi viciado, o Gabriel também, sabe como que é difícil sair do vício? Né? Pessoas buscam aí recursos humanos, não que não sejam viáveis, bons, né? Não é que a gente vai descartar isso, não é isso, né? São bons, mas realmente eu tive um encontro com Jesus e fui liberto, né? Esse é lindo, né? Não que uma clínica de recuperação não ajude, que eu já preguei em clínicas de recuperação, ajuda. Mas até porque a igreja está lá, né, nas clínicas de recuperação. Mas, como eu falei no começo, não é a igreja. Quando a pessoa decide, até lá no fundo da alma, exatamente, como o endemoniado de Gadara e muitos outros, eu quero Jesus. De fato, a libertação vem. Sim. Exatamente. Inclusive, foi através desse testemunho do Eric, do Denner, do próprio pastor Tiago se convertendo que eu comecei, né, a ir para a igreja. Você também. Ouviu e começou. O Eric chegou então, para mim. Então não foi só ali aquele pessoal, né? O bairro inteiro falou sobre esse assunto. Quando a gente chegou no bairro e as pessoas, a gente começou a contar para as pessoas começaram a ficar espantadas. Porque você vê uma pessoa endemoniada é uma coisa. Agora você vê 14 pessoas endemoniadas. A noite toda. A noite toda, né? Então foi algo que impactou. Dessa forma, né, pastor? Impactou realmente, mas graças a Deus por isso, porque foi esse o meio, né? Que Deus achou para nos trazer, né? Pastor Tiago, nós já estamos encerrando, o horário já está em cima. Sim. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. O senhor é um grande amigo que a gente tem feito. E eu senti algo no meu coração aqui. Amém. Se alguém quiser, alguma igreja, quiser ouvir esse testemunho, de uma forma reduzida, é claro, né? E que o senhor possa também ministrar lá nesta igreja, essa pessoa pode convidá-lo? Pode, com certeza. Com certeza. Tá bom. Nós vamos deixar na descrição do vídeo Sim. o seu contato. E assim, se alguém quiser convidar o pastor Tiago para contar esse testemunho de vida, de transformação, de cura e libertação, você pode convidá-lo, tá bom? Ajude ele com as ajudas de custo para ele ir na sua igreja, não seja mão de vaca, tá bom? E ele vai lá contar esse lindo testemunho. É um homem que estuda muito a Bíblia, graças a Deus, tem uma boa palavra, vai edificar a sua vida. Alguma consideração, Diácono Gabriel? Queria agradecer as pessoas que estão ouvindo aí, agradecer o pastor Tiago, que é o meu pastor, né? A gente se converteu basicamente junto. Estou tentando. E ele está aí, graças a Deus, dirige muito bem a igreja ali do Salgado Glória Filho 2. Graças a Deus. E é uma honra ter o pastor Tiago como um pastor, o meu pastor. E que Deus ele venha cada dia mais continuar usando a vida dele, a minha, a nossa vida. E você que está vendo esse vídeo, se inscreva no canal, né, pastor André? Ative o sininho, deixe o seu like e manda para o máximo de pessoas o possível, para que essas pessoas venham entender, porque o objetivo desse vídeo é basicamente isso. As pessoas entenderem, né, pastor Tiago, que o mundo espiritual existe, que Satanás ele existe e que ele não chega, como o pastor Tiago mesmo disse, com um prato, né, feio, né? Ele não chega com chifre, ele não chega cheio de fogo, né? Ele chega com um prato bonito, mas engano, né? Com engano. E a partir daí ele começa a destruir a sua vida e até levar você à sarjeta, né? Mas Jesus ele tem poder para tirar o traficante do tráfico de droga, para tirar aí a prostituta da prostituição. E esse é o objetivo, né, pastor André? De mostrar que a palavra de Deus ela é poderosa. Que Deus abençoe. Muito obrigado.